Detetive A Voz das Gerais. Estamos começando mais um episódio. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, assistam os nossos vídeos, curtam, comente, compartilhe. Muito importante a sua participação. Antes de tudo, gostaria de mandar um salve aqui para o meu amigo Francisco Bonfim, amigo do Dr. Walter lá em São Paulo e seus familiares lá na Bahia. Um abraço a todos. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. João Lopes, delegado-geral de polícia aposentado, também professor universitário em pós-graduação e também justiça desportiva, né, doutor? Presidente da Justiça Desportiva. Doutor, uma honra recebê-lo aqui no nosso humilde estúdio. Faça a apresentação. Fique à vontade, doutor. Obrigado. Marcelo Bambira, doutor Marcelo Bambira, assessor jurídico do Sindicato, policial civil antigo, né, do tempo antigo. Bons tempos, doutor. Pessoa que a gente tem a maior admiração, tanto pelo trabalho passado, como e principalmente pelo trabalho atual. O doutor Marcelo Bambira, ele, além de ter criado o primeiro podcast em Minas Gerais, podcast de natureza policial em Minas Gerais, ele também é presidente de uma associação de apoio policial que tem prestado um serviço de solidariedade aí imensurável, né? Todos os policiais, por famílias carentes, pessoas que precisam, é um trabalho muito louvável. A respeito do podcast especificamente, quando eu fiquei sabendo da existência dele, eu fiquei muito feliz, porque vendo os vídeos que foram feitos até agora, eu estou vendo, olha, esse podcast está servindo de instrumento para imortalizar personagens icônicos da Polícia Civil, fatos muito interessantes, que são fatos e pessoas e situações que não ficam nos registros oficiais da polícia. Então, as pessoas têm a oportunidade de vir aqui, contar e, de alguma forma, imortalizar essa história para o resto da vida, né? Outras gerações de policiais vão poder vir aqui, servir de exemplo para outras pessoas. Então, o trabalho, claro, né, com a ajuda técnica aí do Alan, nosso produtor Alan, já tem prestado o serviço inestimável à Polícia Civil, à história da Polícia Civil, e vocês estão todos realmente muito de parabéns. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito honrado com esse convite. Eu agradeço de coração, doutor, e você falou tudo. Nós estamos aqui de portas abertas para representar, né, mostrar e registrar, né, os grandes ícones da Polícia Civil, né? Os pessoal lendários, né? Temos alguns ainda, como Zé Maria de Paula Cachimbinho, doutor João Reis, o senhor João Lopes recebendo aqui hoje, contar a sua história. Tivemos aqui doutor Elson Matos, doutor Wanderson, grandes nomes, grandes figuras, né? Infelizmente, alguns já ficaram no caminho, né, doutor? Então, mas nós estamos aqui de portas abertas para receber todos os policiais civis aposentados, da ativa, aqueles que já passaram pela nossa instituição, mas passaram para outros órgãos, né? Se tornaram juízes, promotores, né? Estão em outras funções, mas nós estamos aqui para preservar a imagem, né? A história da Polícia Civil, né? E o senhor faz parte dessa história. E o senhor está aqui hoje para falar, inclusive o senhor escreveu um livro, né, doutor? Fatos e fotos de uma vida profissional, João Lopes. Sim, Marcelo. Esse livro, que é pequeno, ele é simples, né? Ele é mais ou menos sucinto, mas eu fiz um registro dos principais fatos da minha vida profissional, né, em 3 grandes capítulos. É o capítulo da minha vida profissional na polícia, um capítulo da minha vida profissional como educador, como professor universitário, e um capítulo pequeno também da minha passagem pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Por que eu fiz isso? Foi simplesmente por mera vaidade de registrar a minha história. Eu sei e tenho visto aqui, todos os policiais praticamente têm uma grande e bonita história para ser contada. Eu tenho certeza disso. Mas é a pedido da minha própria família. Meus filhos, amigos mais próximos, falaram, olha, escreva alguma coisa, você passou tanta coisa interessante na polícia, né? E aquilo acaba ficando relegado a um segundo plano. Com certeza. A imprensa da época noticia, depois ninguém mais fica sabendo daquilo. Escreva pelo menos as coisas mais importantes da sua vida profissional,
isqueiro para a gente, né? Para a minha família, para os meus familiares mais próximos, para os amigos mais chegados. Então eu fiz com essa intenção. Não uma questão por mera vaidade, mas eu acho que fiz um registro interessante e as pessoas que receberam, todos gostaram muito. Isso é muito importante, né, doutor? Nós vamos aproveitar esse gancho, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o João Lopes, o homem, o pai de família. Fala um pouquinho sobre a sua vida pessoal, doutor, sua família. Fique à vontade, um por partes, então. Sim, família. Primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa rara atualmente, porque eu tenho um mesmo casamento há 44 anos. 44 anos? Sim. De parabéns. Esse casamento, casado com a Laís, minha esposa, desse casamento eu tenho 5 filhos, que reputo também todos filhos maravilhosos, hoje estão todos inseridos no mercado de trabalho, e que isso me dá um prazer muito grande, né? É um ninho que me recebeu, me agasalhou ao longo do meu tempo de trabalho profissional. A gente estava conversando aqui antes, quando a gente está empenhado em trabalhar, e você está dando aula, e trabalhando nisso, e fazendo qualquer outra atividade, você dedica pouco tempo, menos do que devia à sua família. Então, quando você passa para a aposentadoria, é uma época de você retornar, resgatar, né? Conviver melhor com os seus familiares, e isso é muito bom. O senhor tem netos? Não, ainda não. Não, ainda não. Mas a gente está aguardando que tenha. Quando eles vierem, vão ser muito bem-vindos. Ah, que bacana. Doutor João Lopes, eu tive o prazer de trabalhar com ele quando eu entrei para a polícia em 1986. O senhor era delegado na 4ª Delegacia de Porto Seguro. E o senhor também, eu formei em Sete Lagoas em 91, na Faculdade de Sete Lagoas. O senhor ministrava aula lá no curso de Direito na Faculdade de Sete Lagoas, né? É mais uma coincidência para o nosso podcast. Coincidência não, né? É o destino, né? É verdade, a gente está na mesma instituição, na mesma corporação, e a gente acaba se disparando um no outro em várias situações, né? Com certeza. É com você na Fortes e Ops, né, sob a chefia do Dr. João Reis, que era o chefe-geral da delegacia. Dr. João Reis. E na Faculdade de Sete Lagoas, onde eu iniciei a docência, até quase que por acaso, também é uma história interessante, porque eu trabalhava em 1986, 87, na Seccional Centro, também com o Dr. João Reis. E eu fui visitado lá pelo Dr. Nicolau da Costa Val, que era um delegado aposentado, Nicolau da Costa Val, que era professor de Sete Lagoas. E eu não o conhecia pessoalmente, mas ele me via, pelo trabalho que a gente desenvolvia, estava sempre nos jornais, ele via o trabalho da gente nos jornais e resolveu me procurar para substituí-lo lá em Sete Lagoas, que ele ia ter que afastar por um período, onde eu fui substituir o doutor Nicolau. Eu não tinha experiência de ensino, né? Mas eu tinha a experiência única de dar aula na Academia de Polícia Civil, que também é outra coisa interessante. O coordenador de investigações, na época, na Academia de Polícia Civil, era o Dr. Raul Moreira. Então, ele escolhia os delegados que ele achava que tinha mais proeminência e levava para a equipe dele, para a coordenação dele, para ensinar investigação policial, prática policial, os novos policiais. E eu já fazia isso há algum tempo na academia, a única experiência didática que eu tinha, e com essa experiência eu fui para Sete Lagoas e lá eu comecei, fiz uma carreira interessante lá, depois eu me transferi para Belo Horizonte. Fiquei por 18 anos no Instituto Isabela Henriques, dando aula no curso de Direito, até largar completamente lá em 2021. Durante esse período também eu tive a oportunidade, né, de me aperfeiçoar mais nessa área didática. Eu fiz mestrado em administração pública, algumas especializações, e pude dar aula também em cursos de especialização, cursos de pós-graduação, até na PUC Minas, no IEC, Instituto de Educação Continuada, e algumas outras pós-graduações ao longo do Brasil, né? Em outros estados, como Goiás, Bahia, Espírito Santo. Eu tenho que estar dando aula em curso de pós-graduação. Que bacana, né, doutor? Inclusive, eu pegar outro gancho aqui. Sim. Eu tenho um filho, nome, Marcelo Bambirra Alves Filho. E essa semana ele começou a dar aula. Ele é formado em outra área, né? Ele é farmácia, né? Sim. Ele está lá em Campinas, trabalha lá em Campinas. E começou essa semana pela primeira vez a experiência como professor. Gostaria que você mandasse um alô para ele, doutor, para ele
não desanimar, para que ele possa ter sucesso nessa carreira também de professor. Então tá, vai o recado pro filho do Bambira, como é que ele chama? Marcelo também. Bambira também. Olha, você está abraçando, se você quiser, uma carreira maravilhosa. Assim como a carreira policial é uma carreira assim, esplendorosa, muito interessante, de muita utilidade para a população, de modo geral, o ensino também é maravilhoso. Olha, Marcelo Bambira Júnior, filho, quando eu fui começar a dar aula, eu falei com quem estava me convidando, falou, olha, eu não vou dar conta, eu trabalho muito na polícia, eu saio daqui muito cansado. E quem estava me convidando falou, olha, você vai gostar. Eu falei, olha, eu estou com problema de úlcera, de cansaço, de estresse na polícia, falou, essa úlcera sua vai melhorar. E realmente foi o que aconteceu. Um remédio, né? Por quê? Você sai de um trabalho bastante agressivo, que é o trabalho policial, é um ambiente agressivo, aí você trabalha com crime, você trabalha com vítimas das mais diferentes situações, e aquilo acaba te influenciando de alguma forma, você acaba sentindo um pouco a dor das vítimas, a dor das situações de aflição que as vítimas de crimes diversos passam, mas na escola eu fazia uma catarse na faculdade, eu convivia só com pessoas muito jovens, que quem está fazendo os cursos universitários, pessoas com espírito bem leve, e aquilo, de alguma forma, servia de catarse para o ambiente pesado que eu tinha durante o dia. Então, aquilo me proporcionou, além de, especificamente, ser um trabalho maravilhoso, um trabalho de você poder você replicar o conhecimento, né? Você ajudar as pessoas em determinado caminho, incentivar profissões, lá nos cursos de direito que eu tive a oportunidade de dar aula, muitos alunos falaram, eu vou querer ser delegado de polícia por sua causa, professor, sabe? É bom, né? Então, isso é muito importante, é muito gratificante. Faz muito bem para a alma, né? Tomara que o Bambira Júnior não pare, que ele vai gostar muito e o trabalho é muito útil também. É isso aí, filho. Um abraço, um beijo, viu? Com Deus. Doutor, agora vamos voltar para Polícia Civil. Sim, conta como foi a sua entrada na polícia. O senhor falou que isso começou como escrivão de polícia. Conta um pouquinho sobre essa trajetória até um concurso público que você fez que realmente se tornou delegado de polícia. Sim. Todos os casos que existiram na polícia foram através de concurso público. Eu entrei como escrivão de polícia em 1974, através de concurso público. Só que, como escrivão, eu fiquei muito pouco tempo. Eu cheguei a trabalhar na Delegacia de Costumes, aqui em Belo Horizonte, e também depois fui trabalhar na Superintendência Geral de Polícia Civil com o saudoso Tarcísio Menezes Cira, superintendente geral. Em 1976, eu fiz um outro concurso para perito criminal. Concurso, na época, era dividido em perito criminal e perito de trânsito. Então, eu escolhi perito criminal, fui aprovado, fiz o curso, mas eu não consegui exercer, na prática, o trabalho pericial. O doutor Tarcísio, que era meu superintendente, falou, você vai ao Instituto de Criminalística, tome sua posse lá e volta para continuar fazendo o seu trabalho aqui. Eu prestava muito trabalho, não como escrivão, mas uma assessoria, já era. Desde aquela época já estava formado em Direito e tudo, e o doutor Tarcísio gostava muito do trabalho que eu fazia lá junto com ele, com outros delegados, como o Márcio Jacó Pimenta da Rocha, por exemplo. E depois, então, ainda na Superintendência Geral, eu fiz concurso para delegado, 79 para 80, e fui aprovado. Aí eu comecei a minha carreira como delegado de polícia. Delegado de polícia, sendo a minha primeira comarca Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves? Sim. Experiência e tanto, né? E por quê, Bambira? Naquela época já, né, esse praxe existe há muito tempo na Polícia Civil, você escolhia a comarca, tinha uma listagem de comarca para ser lotadas, né, que tinha vagas, e você escolhia, tinha uma meia dúzia de vagas na região metropolitana, e a maior parte das outras vagas, sei lá, 40, 50 vagas, era no interior. Interior mesmo. Então eu pude, porque eu tirei o primeiro lugar no seu curso. Primeiro lugar? Eu tirei o primeiro lugar no concurso, eu falo isso com muita vaidade, com muito orgulho, né? Eu tirei o primeiro lugar no concurso e o primeiro lugar no curso. Então, eu escolhi o lugar mais próximo, né? Comodismo, já tinha família. Isso não é bobo nada, né? Já filhos pequenos. Né? Então, eu falei, eu vou ficar por aqui, que é mais tranquilo. Aí, de Ribeirão das Neves, que eu fiquei lá perto de 1 ano, não chegou a 2 anos, o doutor Antônio Lara Rezende, que era o superintendente de Polícia Metropolitana, tinha me visitado em Neves, tinha acompanhado o trabalho da gente lá, ele me transferiu para Pedro Leopoldo, segunda comarca na região metropolitana. Falou que lá estava precisando, um delegado, tinha saído um colega de lá, e eu fui para
para Pedro Leopoldo. Fiquei em Pedro Leopoldo também por cerca de um ano e meio. O próprio doutor Lara me tirou de Pedro Leopoldo e falou: você vai trabalhar comigo na Metropol, na sede, na Superintendência de Polícia Metropolitana, como meu assessor. Apesar de eu ser ainda delegado inicial de carreira, de classe 1, classe 1. Aí eu vim para Belo Horizonte para trabalhar com o doutor Lara lá no Prado, a sede da Metropol era ali. Eu tive o prazer de trabalhar também com o doutor Lara, é um dos chefes que eu reverencio sempre, né? Aprendi muito com ele, muito respeitável, de muita cultura, muito correto, muito bom administrador. Eu aprendi bastante com o doutor Lara também. Nós tivemos grandes chefes, né, doutor? Sim. Grandes homens. É isso aí. O senhor chegou a trabalhar na superintendência, você falou superintendência metropolitana, é isso? E furtos e roubos, área operacional, você trabalhou na furtos e roubos, BOESP, se não me engano. Vamos tentar fazer uma mapear aí. Lógica sequencial. Dessa superintendência metropolitana, que eu fui do o doutor Lara saiu de lá, aí uns poucos tempos, um ano parece, e foi ser chefe do departamento de investigações. Mudança de governo, então ele saiu, foi ser chefe do departamento de investigações, e me levou com ele também para ser coordenador. Então eu fui ser o coordenador com o doutor Lara no departamento de investigações, naquela época, Bambira, em que todas as delegacias especializadas ficavam no prédio ali da Lagoinha. Todas. Exceto duas, que eram furtos e roubos, acidente de veículo que pertencia ao Detran, era furtos e roubos e uma outra, lá no sítio de delegacia de menores, era delegacia de menores. Era fora do departamento de investigações. As outras todas. Aí foi a referência, né, doutor? Sim. Lá tinha vigilância geral, lá tinha homicídios, lá tinha falsificações, lá tinha ordem econômica, lá tinha todas as delegacias especializadas figuravam ali, estavam ali sediadas no departamento de investigações aqui da Lagoinha. Com o passar do tempo, e também questão de mudança política, a divisão de tóxicos também era lá. Divisão de tóxicos. Hoje tem era uma parte, no fundo, no departamento de investigações, onde eu tive o prazer de conhecer o Dr. John Reis, trabalhando também junto com ele. Eu acho interessante, eu cito isso inclusive no livro, que eu era do Dr. Lara, do departamento de investigações, mas de alguma forma eu também era responsável pelo depósito de presos. Depósito de presos da Lagoinha. Tinha 10 celas com 40 presos cada uma, eram 400 presos. Eu não sei se eu posso usar a expressão, mas presos assim. Eu ia falar da pior qualidade, mas não vou falar. Vou falar da maior agressividade. Periculosidade. De alta periculosidade. Né? E tinha muita rebelião como incêndio, fogo em colchões, greve de fome, matava os companheiros de cela. E quem descia no depósito para ir lá tentar apaziguar a situação era eu, e sozinho. E às vezes, depois de 15 minutos que eu estava lá, o único do departamento de investigações que chegava me oferecer auxílio era o Dr. João Reis. Ele chegava e me chamava de Joãozinho, o que você está precisando aí? Eu vou te ajudar aqui, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí viram que a gente vai fazer era tentar conter, né, o ápice ali daquela rebelião, fogo, apagar fogo em colchões, apagar essas coisas, evitar que os presos fugissem e depois, às vezes, socorrer alguns feridos, né, feridos por intoxicação, pela fumaça, agressão de uns aos outros, até morte, né, levar para a medicina legal, para pronto-socorro, se fosse o caso, para a medicina legal. Era o João Reis que ajudava, dava o suporte a essa tarefa. Depois, passados uns tempos, aí o João Reis foi chamado para ser o chefe da Furtos e Roubos aqui na Rua Poço Alegre. E ele me convidou para vir com ele, sabe? Aí então eu vim também com o Dr. João Reis, era mudança de governo outra vez, não sei como é que aconteceu isso, e eu fui trabalhar com o Dr. João Reis na Furtos e Roubos na Poço Alegre. Nós ficamos lá também muito pouco tempo, as acomodações ali na Poço Alegre não eram muito adequadas, né? Não eram as ideais, e o Dr. Zé Rezende construiu aquela delegacia que até hoje funciona na Rua Uberaba 175. E nós fomos transferidos da Rua Poço Alegre para a Rua Uberaba 175, instalações completamente novas. O Dr. Zé Rezende, na época, nós trouxemos uns 50 policiais antigos da delegacia da Poço Alegre, e o Dr. Zé Rezende falou com o João Reis me delegou essa função, falou, você vai na academia, os policiais novos, detetives, investigadores estão saindo, você vai escolher 100 policiais e leva para a Furtos e Roubos. E eu tive
a honra de ir procurar e nomear as pessoas que o João Reis me delegou. O Zé Rezende passou para ele assim, vê se ele me delegou assim, vê se eu fui. Eu acredito, Bambinha, que nessa onda foi que você veio. Eu estava aí. Você, o Gutonete que você estava falando aqui, o Carlinhos, O Marinho, uma turma muito Cândido. Ó, tinha uma turma grande, eu não vou lembrar, não vou falar nomes aqui, que eu vou esquecer nomes, né? Mas havia uma tradição no civil seguinte: ninguém podia ir de primeira nomeação para Foods e Volks. Era o peso que a unidade tinha, né? era o quilo zero. Era o quilo zero, a responsabilidade muito grande e perigo também inerente ao desenvolvimento das atividades, porque a Foods e Volks fazia de tudo naquela época, né? Trabalhava com food, trabalhava com assalto, trabalhava roubo a banco, né? Com tudo. A competência dela era com tudo, né? E dava suporte para todas as atividades. Então era muito importante e muito pesado o serviço. E o que nós fizemos? Nós criamos equipes mistas. Um policial antigo com mais 2 policiais novatos. Um policial antigo para servir de tutor daqueles policiais novatos e assim o trabalho lá deu bastante certo. Nós fizemos trabalhos maravilhosos lá naquela época e você se lembra? Lembro. E eu tive um grande tutor porque eu fui trabalhar na 2ª delegacia. Não sei se o senhor vai lembrar, doutor Frota. Sim. Ele foi o primeiro delegado. Sim. E o meu chefe de equipe foi o doutor Walter, que na época ele era investigador, detetive, né? Doutor Walter Felisberto. Sim. Então era o doutor Walter Felisberto chefiano. Ele que era quase que um novato, porque ele tinha chegado do interior há pouco tempo também, né? Então de capital ele era novato também. Mas ele chefiava a gente, ele como chefe, doutor Lucivan, que era detetive na época, Lucivan, eu e o Júlio Ribeiro, Júlio Índio. Aí era a nossa equipe. Aí eu tive um grande tutor na Polícia Civil, que foi o doutor Walter, um grande amigo. Um abraço, doutor Walter. Quando amigo de todo mundo. Valtinho, gente boníssima. Fiz aniversário esses dias. Parabéns, viu, doutor? Ele foi de detetive, eu me lembro, né? Foi galgando os cargos, chegou a ser chefe de departamento. Chefe de departamento em Patinga, né? E fez um trabalho de grande chefe, uma grande pessoa. Que ele passou. Eu sou suspeito a falar dele, é um grande amigo. Tem que aplaudir que ele realmente merece. E um grande apoiador nosso aqui no nosso canal. Sim, é o que apoia, possua todas as fichas do nosso canal aqui. Obrigado, viu, doutor? Mas vamos continuar então, doutor. Sim. João Reis, aí você foi para Foods e Volks. Sim. Ficou pouco tempo e foi para Seccional Centro, você falou, né? Daí, há uns tempos, eles passaram a gente para Seccional Centro. Sim, o João Reis foi chamado para Seccional Centro e eu fui com ele também para Seccional Centro. Ele era o seccional, eu era o delegado titular do 2º Distrito Policial. Nós ficamos ali há algum tempo. Depois, o João Reis, deixa eu ver se consegui a sequência dos fatos aqui. Ele foi levado... Não, depois... O João Reis, ele teve em Venda Nova e teve em Uberlândia. Ele ficou um tempo em Uberlândia para assistir. Depois ele saiu para Venda Nova, como seccional, e eu saí para o 3º Distrito Policial. Depois ele foi nomeado chefe do DOESP, foi para o DOESP depois. Também me convidou para ir com ele. Aí o senhor voltou a formar dupla com ele. Voltei a trabalhar com ele no DOESP. Era Juliette Lima e Juliette Romeu. Exatamente. E causou até, o fato de ele estar sempre me chamando para trabalhar, causava algum tipo de ciúmes. Eu lembro que um administrador, não vou dizer o nome dele, falou assim, olha, o João Reis e o João Lopes só fazem algum serviço porque eles estão juntos. Nós vamos separar os dois, que nenhum dos dois vai fazer serviço nenhum. E foi a época que separaram a gente realmente. Botou o João Reis em Venda Nova, não deixaram eu trabalhar com ele e me botaram no 3º Distrito. O João Reis fez excelentes, maravilhosos serviços na região de Venda Nova, e sempre foi muito competente, conseguiu também, dentro da minha modéstia, acabei fazendo bastante coisa também no 3º Distrito. Mas, vamos lá ao DOESP. No DOESP, o João Reis era o chefe, o Dr. Elcio era o delegado de operações, e eu era o delegado de armas e munições. Delegado de armas e munições com ele há algum tempo, né? Armas, munições e explosivos. Depois, o doutor Lara, que foi de novo ser chamado para ser superintendente de Polícia Metropolitana, já agora lá na rua Sergipe, o doutor Lara foi chamado para ser superintendente de Polícia Metropolitana ali. O doutor Lara me chamou e falou, olha, agora você vai ser simplesmente meu adjunto, eu vou te dar o cargo de coordenador.
No DOESP, você é delegado de armas e munições, é um cargo comum, você não tem coordenação. E eu estou te chamando para ser o coordenador da Metropol, sabe? Aí eu fui trabalhar, avisei o doutor João Reis, ele não gostou muito, mas eu disse que olha, eu tenho que olhar a minha carreira. Claro, né, doutor? Aí eu fui trabalhar com o doutor Lara como coordenador. Passados 2 anos eu trabalhando como doutor Lara como coordenador, ele se aposentou. E o doutor Zé Rezende, que era o secretário de segurança na época, falou, olha, eu não vou botar outro superintendente, você vai ser o superintendente, apesar de eu ser ainda de classe especial, eu não era geral, que causou também bastante ciúme, né, na instituição. Eu estava respondendo com intendência ainda como classe especial, eu não era geral. Então eu tive muita crítica, muita coisa na época por causa disso, mas eu fiquei respondendo como superintendente após a aposentadoria do doutor Lara. Depois disso, Bambira, só para alinhar aqui, volta no que você achar que é interessante perguntar, Certo. mas depois disso houve mudança de governo de novo e o doutor Jairo, que eu não conhecia, foi para doutor Jairo Leles, eu não conhecia, foi nomeado, ele era regional de João Molevade, foi nomeado diretor da academia e me chamou para trabalhar com ele como vice-diretor. Vice-diretor da academia. Vice-diretor da academia. Eu até o questionei, falei, doutor Jair, eu estou saindo da superintendência, eu nunca estive pessoalmente com o senhor. Por que você está me chamando para ser vice-diretor da academia? Ele falou, João, eu estou te chamando, realmente eu não te conhecia pessoalmente, a gente nunca tinha conversado. Mas que eu vi o trabalho que você fez lá na Metropol. Você criou a PUMA, né, a força que existe até hoje como a PUMA. Eu vi você criando a PUMA, eu vi as operações policiais que você fazia no centro da cidade, sabe, na Avenida Afonso Pena, na feira de artesanato, daí que o centro da cidade tinha muita reclamação de muito crime, de muito furto. Então eu vi isso, seu trabalho saía na televisão e nos jornais. Então eu estou te chamando porque eu vi você fazer na televisão e nos jornais, eu quero que você fique aqui comigo na academia. Você vai me ajudar muito. E eu fiquei muito feliz. Trabalhei com o doutor Jairo lá por cerca de 2 anos. O doutor Jairo foi chamado para ser chefe do Detran, fez questão de me levar para ficar junto com ele como vice-diretor do Detran, né? Só que nós ficamos lá há pouco tempo, era um final de governo também, nós ficamos no Detran por pouco tempo, foi um tempo suficiente para o doutor Jair implementar várias modificações importantes do Detran que precisava, implementou e ampliou a Jari, ele mudou a Jari de lugar, ele criou formas diferentes de julgar os recursos, ele criou locais e formas diferentes das sessões funcionais, a questão das vistorias, né, que sempre tinha muita reclamação, como sempre tem. Ele criou uma forma de efetivar aquilo melhor. O doutor Jairo Leles, Bambira, era um dos maiores administradores com quem eu já trabalhei. É mesmo? Com quem eu aprendi muito. Porque ele veio para a polícia de uma empresa familiar muito grande do pai dele, no ramo imobiliário e no ramo de segurança patrimonial. Então ele tinha muita experiência administrativa de ramo imobiliário, de ramo de segurança patrimonial, e ele implementou aquilo. Foi o primeiro administrador público que eu vi, Bambira, eu tenho que dar esse voto a ele, de se preocupar com o custo das operações policiais, das atividades policiais. Então a gente falava, doutor Jair, vamos fazer isso? Falei, João, olha, se isso fosse uma empresa privada, a gente não faria, fica muito caro, sabe? A gente tem que preocupar também. Apesar de a gente não ter dados de custo de tudo que a gente faz, o doutor Jair sempre se preocupava, isso vai ficar muito caro, nós podemos fazer isso de uma forma mais barata, sabe? Então, aquela preocupação que ele tinha com a empresa privada, ele sempre tinha também. Muito interessante, né? Muito. Eu até acho que os delegados, não os delegados, mas ele tinha que ser um administrador, né? Antes de ser um administrador, né, doutor? Seria importante isso, porque os custos do Estado eles são centralizados, né? Numa secretaria de administração, de fazenda, a gente não tem ideia de se você desloca com uma viatura, na época do DOS, 6 viaturas, com 4 componentes cada uma, fica 30 dias, sei lá, numa cidade qualquer. Quanto custou isso para o Estado? Você pode avaliar o que tem mais perto de você ali em termos de custo diário de viagem, né? Mas você não sabe quanto está custando o empenho daquela viatura, o combustível, né? E outras coisas, o custo de salário daquelas pessoas deslocadas para aquele lugar, né? Você não tem ideia disso. O doutor Jair tentava equalizar essas situações e fazer sempre o que fosse mais efetivo. Viável e efetivo. Mais efetivo, mais viável
e com um custo menor para o Estado. Então ele foi realmente um grande administrador. E na academia, depois dele, eu fiquei como vice-diretor, no Detran, né? Depois do Detran, entrou aí, eu me lembro, o governador Itamar Franco, e não mais chamou o doutor Jair para cargo do conselho, né, cargo de superintendente do conselho. Ele foi colocado no superintendente de Polícia Técnica Científica, naquela época, e me chamou para ser o diretor da academia nova. Apesar de eu não ter grandes possibilidades com o governador, mas pessoas, influências, amigos da gente que pleitearam isso, eu acabei voltando para a academia, como diretor dessa vez. Mas eu confesso com humildade que eu pouco pude fazer em termos de melhorias na academia, que o doutor Jair, na gestão dele, tinha feito tudo que eu imaginava que era precisar, sabe? Melhoria no prédio, instalação. Você só manteve, então, praticamente eu tive o trabalho de manutenção. de fazer uma manutenção. Que bom, na academia de polícia. E eu fiquei lá 6 anos até eu ser tirado de lá depois, em 2003, e ser transferido para... Eu fiquei lá de 99 a 2003, até ser transferido para o Instituto de Identificação, onde eu fiquei como vice-diretor. Lá foi onde o senhor aposentou? Sim, lá fui onde me aposentei. O senhor falou aí da Puma, né? Que é uma grande referência hoje, até hoje, né, na polícia, né? A Puma, que o senhor foi um dos criadores da Puma, mas o senhor não falou da Fera. Vamos voltar lá atrás, doutor? Da Fera, a Fera também foi... A Fera criação exclusiva do Dr. João Reis, né? Você estava lá na época. Então, nós tínhamos uma furtos e roubos com um grande número de efetivos, um grande número de viaturas, com um grande resultado prático do trabalho da furtos e roubo. A nossa furtos e roubo naquela época tinha muito de falar. Referência no Brasil inteiro. Referência no Brasil inteiro. Né? Ela era realmente efetiva, ela realmente apurava os assaltos e prendia, né, os assaltantes, seja de banco, seja de residência, qualquer coisa. Era uma furtos maravilhosa. Só que o João Reis teve a ideia. É claro, né, que eu ajudei na elaboração do texto, que a gente tinha que fazer o texto de suporte para aquilo ali, a criar a Fera. Né? A Fera era uma subunidade dentro da Furtos e Roubos que se chamava Unidade Especial, né, de apoio à própria Furtos e Roubos, que se chamava Fera, que é uma sigla que o nome era Frente Especial de Repressão a Assaltos. Então nós tínhamos os melhores carros, você se lembra, Bambino, os Opala, muito bonitos, muito bem equipados, que o João Reis conseguia, né, pelo trabalho que ele desenvolvia, todo mundo dava os recursos que ele pedia, né? Então nós conseguimos uma meia dúzia de Opalas 4 portas e se via aqui de referência de apoio às próprias 5 delegacias que a gente tinha na delegacia de Furtos e Roubos. E chamava muita atenção, né? Então você tinha um trabalho efetivo, você tinha um trabalho produtivo, você tinha um trabalho bonito, e tinha uma ostensividade daquilo também, mostrando... a publicidade, Você a própria instituição. Para julgar a instituição para cima, né? Furtos, da Polícia Civil, de modo geral, essa propaganda serve para a polícia de modo geral. Mas, tendo feito escola com o Dr. João Reis, aí o motivo era um pouco diferente. Quando eu estive na Metropol respondendo como superintendente, aí eu tive uma outra necessidade muito gritante. Porque dessas forças especiais que tinha na Polícia Civil, tinha uma criada pelo Antônio Inácio Gabriel Prata Neto, que era a RED. O Prata Neto foi chefe do Departamento de Investigações por muito tempo, por longos anos, era um grande policial, né? Foi um grande policial, grande, um ícone, né? Inteligentíssimo, né? Um grande operacional, ele sabia fazer as coisas funcionarem. Ele era chamado para resolver as coisas mais importantes aqui em Belo Horizonte, também no interior, até em outros estados também. Prata Neto era chamado. E ele criou lá uma força especial, chamada RED. Era Ronda Especial do Departamento de Investigações. E ele botou na época uns carros, aquelas veraneios antigas, né, uns carros especiais também novos, com numerações grandes pintadas na lateral, e no teto, por cima do teto dos carros, tinha os Dodge Dart interessantes, né, bonitos, tinha uma meia dúzia, 3 ou 4 Dodge Dart, tinha umas 10 patrulheiras dessas veraneios, todos com numeração muito grande, e a numeração aleatória, que eu acho interessante, eu gosto de contar isso, sabe? Numeração aleatória. Você via um Dodge Dart, por exemplo, um era o 01, sabe? Mas tinha o outro era 08,
A outra veraneio era número 27, a outra era 42. Não era uma sequência, né? Não, sabe? Aí um dia eu tive a oportunidade de perguntar ao Dr. Prata Neto, né, por que a numeração era tão aleatória. Ele falou: ó, João, se eu botar aqui de 1 a 15, que são o número de carros que eu tenho, só tem 15 carros. Então vai vir aqui o número 97, 42. Por isso que tem carro pra caramba essa polícia. Ela é muito poderosa. Muito inteligente, né? É uma forma de também inibir, né, a criminalidade. Então é muito carro, é muita viatura. E estratégias assim interessantes que ele criava do lado que ele passava. É muito importante porque não só a numeração em sequência, mas às vezes, igual tem uma época, a polícia comprou Siena, por exemplo, né? Sim. Fica uma coisa... Por que você vai ter viatura sectorizada? Você não compra diversificadas, né? É verdade. Aí eles vão, acho que para ficar mais barato, não sei, põe a sequência de número e põe a sequência de carro, só Siena. Não se impõe, né? Não se impõe, não fica aquela, gerar dúvida, né, doutor? Você vê o carro 99, aí uma hora você está vendo um Siena, outra hora você está vendo um Fiat, outra hora você está vendo um Gol. Opa! Mas, Bambinho, voltando à história da Puma. Quando eu estive na Metropol, essa força do Prata Neto, força especial criada pelo Prata Neto, vingou, porque era muito boa e muito útil. À noite, Bambinho, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você tinha os plantões no interior, os plantões das delegacias regionais. Na capital, você tinha os plantões das seccionais, que eram com um efetivo relativamente reduzido e para ter atuação numa área muito grande. Muito grande. Então, você tinha rebelião de presos, você tinha rebelião no presídio, você tinha rebelião numa unidade prisional de uma delegacia da região metropolitana. Você tinha um evento, infelizmente acontece, um evento de desinteligência policial civil, policial militar, né, às vezes com um morto de um lado ou do outro. Então, você precisa de uma força especial para chegar com autoridade nesses locais. Tanto nos locais de desinteligência, quanto nos locais de rebelião, tentativa de fuga, né, esse tipo de coisa. E a única força que funcionava à noite, uma hora efetiva, era a rede. E na Metropol, qual era a minha realidade? A Metropol tinha cerca de 2.000 policiais, contando as unidades distritais, seccionais da capital, e as unidades da região metropolitana. Cerca de 2.000 policiais. Tinha um número que eu não consigo me lembrar, muito grande, de cadeias públicas das unidades de região metropolitana. Nós tínhamos cadeias aqui dentro de Belo Horizonte, vinculadas a algum distrito, por exemplo, do 10º distrito, do 2º distrito, cadeias com números segundo distrito. E que com uma frequência muito grande, essas cadeias davam um problema de rebelião, de tentativa de fuga. E você ficava assim com um efetivo muito reduzido das seccionais para a seccional dar um apoio ali, ela tinha que esclarecer completamente o serviço que ela estava fazendo. E a gente dependia do apoio da rede. E que a rede tinha outras atribuições e que nem sempre dava prioridade para a gente. Se tinha uma ocorrência, a gente tem que falar isso porque é verdade, não é esse corporativismo. Se tinha uma ocorrência na área do Departamento de Investigações e uma na área metropolitana, e a rede tinha uma ou duas viaturas para ser empenhada, de empenhar aquelas viaturas na área do Departamento de Investigações, onde elas estavam vinculadas oficialmente. Então a gente ficava em segundo plano. Então eu tive ideia, copiando a ideia do João Reis da Fera, de criar a Puma. Então eu criei uma força especial, nós treinamos o pessoal na Academia de Polícia Civil, criamos uma portaria, tudo como um acordo com o Dr. Zé Rezende, que era o secretário de Segurança na época, e criamos a Puma para dar apoio, principalmente à área metropolitana, capital e região metropolitana, porque tinha a rede, era muito efetivo também. Depois disso, e parece que foi uma criatura abençoada, que até hoje ela está funcionando, né? Muda o layout das viaturas e tudo, mas a Puma está aí funcionando, continua e sendo extremamente útil para a polícia inteira, né? Então eu tenho muito orgulho de falar isso, que foi na minha época na Metropol que nós criamos por estado de necessidade administrativa lá. E até em 86, quando eu fui para a FUTS, tinha a ronda da FUTS também. Sim. Na época, eram 5 viaturas, eram 5 delegacias, né? Primeira, segunda, o senhor foi chefe da quarta, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Não tinha rouba-bancos ainda na época, a delegacia de rouba-bancos, 5 delegacias. Então, a gente na quinta, sexta e sábado, acho que domingo, sei que eram 5 viaturas de ronda.
né? Tinha a delegacia de permanência, era responsável, mas tinha as outras 4 que apoiavam, e era muito importante. Isso era Verdade. Eu, como delegado naquela época, tinha o dia da minha permanência, eu tinha que ir lá na Puts Roubos para lançar. E isso era Conferia cada equipe, via estava todo mundo muito importante. a gente lançava e ficava acompanhando o trabalho dela pelo rádio o tempo todo, a noite inteira. E naquela época ainda tinha a CEPOC. Hoje doutor, mudando um pouquinho aqui, nem rádio tem nas nossas viaturas, doutor. Antigamente a gente tinha que dar saída, a CEPOC era. Até eu queria convidar a nossa amiga Helena. A Helena é uma policial que trabalhou muitos anos na CEPOC, tem um carinho muito grande por ela. Eu quero trazer ela aqui para falar. Ela trabalhava na CEPOC, a gente dava saída durante o dia e a noite, principalmente. Tudo que a gente ia construir, não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então tudo a gente consultava, fazia uma abordagem, a gente consultava via CEPOC, né? Para consultar uma placa de um carro, consultar um prontuário da pessoa, né? Então a Helena dava um grande suporte. Então a gente dava saída, tinha as viaturas, né? Quilo zero era a central, né? Sim. Aí tinha quilo 1, quilo 2, quilo 3, que pedia QT1. Sim. E era muito importante isso. A Polícia Civil, ela se fazia presente muito grande, né? Assim, no estado todo, né? Sim. Não era só aqui na capital, não. Muito importante. E a Puma hoje é uma grande vitrine da polícia. Sim, é verdade. Tá lá o nosso amigo Toca Fundo, tá numa das equipes da Cheriana, não sei qual que é o cargo dele hoje, né? O Toca Fundo é um grande amigo nosso, um grande parceiro, tá lá na Puma, que representa a nossa polícia aí, que tá dando um apoio, né, doutor? A gente precisa do apoio, né? Até nós aposentados, Sim. você pode estar envolvido. Tem esses escalões diferentes, essas camadas diferentes de apoio, né? Você tem quem vai fazer o trabalho básico, tem que ter uma camada superior ali para dar apoio quando precisar, e sempre precisa, né? Em muitas situações. Com certeza. Mas vamos fechar aqui, então, doutor, só fechar a sua participação. Você foi para o Instituto de Identificação, né? O lá que você aposentou. Sim. Como é que foi essa experiência de trabalhar no Instituto de Identificação, doutor? O Instituto de Identificação é muito importante, né, doutor? O Instituto de Identificação me surpreendeu pela importância que eu passei a ver que ele tinha. O Instituto de Identificação é que faz a carteira de identidade para o cidadão, né, todo cidadão, e ele também dá um suporte imenso, né, para a investigação, através das planilhas de impressões digitais, né? Alguém vai, olha, eu estou com impressão digital aqui, a perícia vai lá e vai levantar o arquivo da datiloscópio do Instituto de Identificação. Hoje a maior parte dele está digitalizado, antigamente era só fichas, mas alguém ficava ali procurando nas fichas, identificar o serviço de manual, né? Aí você tinha um arquivo de fotos muito grande, hoje também está digitalizado, né? Então, além do trabalho inicial que você vê por fora, é o fornecimento da carteira de identidade. Mas ele faz um trabalho de apoio muito grande, né, para as unidades policiais no trabalho de investigação. Quase toda investigação que depende de identificação de digital, ele passa necessariamente pelo Instituto de Identificação. É um trabalho muito importante. O Instituto de Criminalística está sempre direto ali, pedindo dados, pedindo informação. Lado a lado ali, né? Ao Instituto de Identificação. É um trabalho maravilhoso e muito importante, além de fornecer as carteiras de identidade. Eu fiquei muito feliz de trabalhar lá. Mas eu me aposentei, eu fui para lá em 2003, me aposentei em 2009, te falei, né, a doutora Nilma Santos consegui um contrato para eu continuar trabalhando na identificação. Mesmo depois de aposentado, você continua? Continuei até que eu fui chamado para ser assessor jurídico da Polícia Civil lá com o doutor Jairo Leles, de novo, né, que ele era o chefe da Polícia Civil. Eu não sei se eu falei isso aqui gravando, se eu falei antes da gravação. O doutor Jairo Leles era o chefe da Polícia Civil e ele me chamou para ser o assessor jurídico-chefe na Polícia Civil. Tinha um assessor jurídico antigo, que trabalhava lá há muito tempo, que era procurador do Estado, e ele tinha falecido há pouco tempo, então eles me chamaram para ocupar essa vaga, e eu fiquei lá de 2012 até 2018. É um trabalho também muito importante, quase tudo que a Polícia Civil faz, em termos de administrativos, tem que ter um visto, um apoio da assessoria jurídica. Eu acho que tem um parecer, né? Um parecer, é um apoio da legendário. Isso aqui pode ser feito? Compras, aquisições, esse tipo de coisa, né? E tem outro papel muito importante, porque a assessoria jurídica, ela auxiliava o chefe de polícia com uma última instância de recurso administrativo punitivo, né? Até de processo administrativo.
O sujeito era punido na primeira instância, seja numa delegacia do interior ou da própria corregedoria. Ele recorria, né, o pedido de reconsideração, depois já estava com recurso para a Câmara Disciplinar. Depois da Câmara Disciplinar, o recurso era para o chefe de polícia. E quando o recurso era para o chefe de polícia, quem fazia análise disso e fazia o posicionamento do chefe de polícia civil era o assessor jurídico. Então, tem oportunidade de fazer muita coisa interessante. Porque a nossa corregedoria sempre fez um trabalho muito bom, mas ela tem uma visão assim, muito de Ministério Público, muito de acusação. É indúbio, eu sempre falo isso, indúbio pro societate. A corregedoria não via muito indúbio pro réu, né? E a gente tinha a oportunidade de pegar essa visão do acusado. Né? Se tem uma situação de dúvida, tem que favorecer o acusado às vezes. E a corregedoria, doutor, no meu entendimento, ela tinha que ser mais preventiva. Sim. Né? Ela abandona a prevenção, ela só quer punir. Né? E a gente que trabalhou operacional, o senhor trabalhou operacional há muitos anos, eu trabalhei minha vida inteira operacional, a corregedoria às vezes não entende isso, né? Que às vezes você está ali, às vezes você comete às vezes um deslize e tal, mas é no calor dos fatos ali, né? E a corregedoria não quer nem saber se você está trabalhando, se não está. Isso, tu pode simplesmente criticar a corregedoria, como eu estou dizendo, porque ela tem feito um trabalho muito. Não, eu acho que é uma das corregedorias mais efetivas que nós temos no Brasil. Né? O que se tem de punição, de exoneração de policiais por coisas erradas, o número que nós temos aqui em Minas Gerais, isso é graças à corregedoria, é muito grande. E isso é visto de forma positiva para a sociedade. Falar, olha, não tem tolerância como erro. Só que às vezes há algum tipo de excesso, isso acontece em qualquer área, né? E na assessoria jurídica do chefe de polícia tinha a oportunidade, às vezes, de mostrar para a corregedoria, ó, tá tendo um excesso aqui, pode ser dessa forma, né? E tentar corrigir algum excesso. Mas o que eu fico, às vezes, não é bem a corregedoria em si, mas o direito administrativo em si, porque o que acontece? O Estado ele investe no funcionário público, sim, e é pesado, né? Sim. Então, o que acontece? No direito penal, se você vai responder um crime, tem lá a pena mínima 1 ano, pena máxima 5, vamos dizer assim. Então, você não começa com 5 anos, você começa com 1, né? Fixa em 1. E às vezes o direito administrativo tem a chance de dar uma punição, uma advertência, começa com a advertência e tal, mas tem hora que a corregedoria só quer demitir, não sei, eu tenho uma certa problema com a corregedoria, porque às vezes pode dar uma punição de 10, 20, 30 dias, até 90 dias, e tirar o policial da área operacional, colocar ele, não, você vai trabalhar na área administrativa. Ah, não, eles encerram um PA e deixa ele trabalhar na delegacia operacional, como diz, deixa ele lá na boca do lobo lá, né, pra ele comer. Parece que eles estão... É uma opinião minha, né? Claro, não sei se é isso. Tipo assim, fica torcendo pra pessoa arrumar outra bronca pra pôr ele na rua, em vez de tentar recuperar o investigador, o policial, entendeu? Às vezes tem correção, mas isso faz parte. Verdade. Temos bons corregedores, tivemos ótimos, não tem nada contra ninguém, assim. Sim. Eu só acho que o policial tem que trabalhar em todas as áreas, né, doutor? Para ele saber o que é a polícia, né, doutor? Igual o senhor mesmo, você trabalhou em várias áreas, você trabalhou, igual o senhor falou, você foi parando na identificação, aí que você deu valor, né, da identificação, porque às vezes a gente não dá valor, né? É tão importante assim. Setor administrativo, né? Ah, não, eu sou super polícia, mas não, cada um tem a sua função. Você está falando do Instituto de Identificação, porque veio uma outra coisa notável que eu achei lá, admirável, que eu sabia que existia. O Instituto de Identificação, na época que eu trabalhava lá, sim, era a unidade da Polícia Civil que mais prendia pessoas diariamente. Você sabe disso? Sei disso. Porque toda semana prendia no mínimo umas 10 pessoas. Cansei de ir lá o falecido inspetor Djalma Barbosa, que foi inspetor. Os postos de identificação vai fazer identidade para alguém lá, você tem um mandado de prisão. Para onde que vai? Instituto de Identificação. Quem que efetiva a prisão? Instituto de Identificação encaminha. Já cansei de buscar preso lá, doutor. Ligar para a delegacia, cidade de permanência, para lá. Você não viu unidade policial nenhuma que prendia legalmente mais do que o Instituto de Identificação, que é um órgão administrativo. É um serviço social, doutor. Todo mundo depende de uma identidade, precisa passar pela identificação, doutor. E não era só aquela prisão de pessoal alimentício. Não. Pessoal alimentício, não. Gente mandado por homicídio. Por tudo. A pessoa estava querendo
tirar uma identidade falsa, né? Vê casos de homicídio, você cometeu um homicídio lá no Nordeste de Minas, há muito tempo atrás, né? E vai lá tirar um atestado, uma carteira de identidade, fala, tem um mandato para você aqui, né? Que ele sumiu, foi condenado a reviver, sei lá o quê, né? Eu tenho a condenação e desapareceu. Já tem muito tempo, ó, tem muito tempo, você ainda vai, infelizmente, tempo se você passar uns tempinhos na cadeia aí. Não, mas é muito, muito bacana isso, é muito, muito bom mesmo. E agora, doutor, vamos falar sobre nós já falamos sobre o lado acadêmico, né? Sobre o lado policial, agora vamos falar um pouquinho sobre a justiça desportiva, doutor. Como é que você foi parar? Pois também é uma história interessante. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais é o órgão incumbido de fazer o julgamento das infrações cometidas no âmbito das competições esportivas, especificamente do futebol. Tá? Futebol amador, de salão, de tudo. E dentro do estado de Minas Gerais, é a primeira instância que cuida os campeonatos, por exemplo, regionais, campeonato mineiro, sabe? Todos os campeonatos que existiam dentro de Minas Gerais, na área de esportivo, de futebol, o Tribunal de Justiça Esportiva é que interfere no sentido de, por exemplo, aprovar os regulamentos, né? Ver alguma irregularidade que eventualmente tenha sido cometida, infrações cometidas fora ou dentro de campo, faltas disciplinares, faltas disciplinares diversas, são julgadas lá. E é importante porque o mundo esportivo, principalmente o mundo do futebol, é um mundo que gira uma economia gigante, né? Gigante, é uma certeza, e tem uma circulação de dinheiro muito grande. Então, quando vem um tribunal e fala, esse jogador está suspenso por 5 dias, ou por 6 meses, ou o diretor está suspenso por 10 dias, ou por 6 meses, ou vou aplicar uma multa nesse clube, uma multa grande ou pequena, sei lá o quê, isso dá uma repercussão muito grande. Você tirar um atleta, né, que é um atleta de nome e tal, de lá, uma suspensão para falta muito grave, por exemplo, pode gerar uma suspensão de 6 meses. Você tirar um atleta de 6 meses, ele tem um contrato milionário com o cliente, o clube vai ter que ficar pagando ele. Envolve uma série de... Mas então tem essa importância, né? Os campeonatos de nível nacional, o julgamento é pelo STJD, que fica no Rio de Janeiro. Eu até sempre achei muito errado, sabe? Não devia ficar no Rio de Janeiro. Se é a última instância, devia ficar em Brasília, sabe? Mas quando houve a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, alguns órgãos acabaram ficando ali, sabe? E esse Tribunal de Justiça Esportiva, questão superior ao tribunal, questão até política, né? O Rio e São Paulo são muito influentes politicamente. Deixou continuar no Rio de Janeiro. Mas são julgamentos realmente muito interessantes, muito importantes, né? E contar a história de como é que eu fui parar. Como é que você caiu lá? Tem a ver com o Paulo Schettino? Não, né? Tem a ver com o Paulo Schettino também. Paulo Schettino teve lá. Na época que eu entrei no tribunal, ele era o presidente da Federação Mineira de Futebol. Ele era o presidente. Grande Paulo Schettino. Ele já tinha afastado, tinha aposentado, foi um grande administrador, né, uma excelente pessoa, um grande delegado, um grande amigo que eu sempre tive também na polícia. Ele era o presidente da federação. Mas eu estava no Instituto de Identificação quando eu recebi a visita de um delegado chamado Adjalmas dos Santos Ferraz. Djalminha. Foi delegado de Nova Lima, foi delegado da Delegacia de Costumes, uma alma muito boa. E ele era auditor do Tribunal de Justiça Esportiva. Ele, mais ou menos, dos 3 ou 4 delegados, trabalhavam lá. Ele foi me visitar, eu nunca tinha estado com ele pessoalmente. Ele é pai do Jaqueline Ferraz, sabe? Que também é outra grande companheira que a gente tem. Certo. Eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, mas à distância. E ele foi lá me visitar e falou, olha, eu vou me aposentar, eu trabalho aqui no TJD, e você é professor, eu sei que você é professor, você é um pouco policial e tal. Se não quer vir ajudar a gente aqui no TJD, vão ficar ocupar minha vaga lá. Por que você está falando isso? Não sei, é porque eu gosto de você e gosto da sua imagem, acho que você vai representar bem lá. Aí eu fui lá, o João me marcou o encontro com o Paulo Schettino, ele fez a nomeação como defensor dativo. Eu entrei lá inicialmente como defensor dativo. Que papel que faz o defensor dativo? Não precisa te explicar, né? Para você de jeito nenhum, mas para o público de modo geral saber. Eu fazia as defesas de infrações disciplinares, de clubes, de atletas, para as divisões que não oficiais, né, que não tinham condições para pagar uma defesa. E às vezes recebia uma punição muito, muito grande do tribunal, porque não tinha uma defesa técnica.
Então, eu comecei a fazer essas defesas técnicas. Era um corpo de defensores públicos. Só interessante. Eu tinha lá, defensor dativo, eu era um deles. Então, eu comecei a gostar daquilo, é uma área do jurídico que eu não conhecia, e eu comecei por causa disso, a publicar textos na internet a respeito dos julgamentos, a respeito das punições. Eu participava do julgamento, achava interessante, eu não colocava o nome, fazia um texto e publicava na internet. Também era carente de textos jurídicos sobre direito administrativo, direito esportivo. Então, começou a ter muita procura também desses textos. E por causa dos meus textos na internet, logo eles me chamaram para ser auditor. E fui ser auditor da primeira divisão, que depois passava para o auditor de defensor dativo, passava para o auditor da segunda divisão, que eram os juízes, né, que julgavam em colegiado. Eu já fui chamado para auditor da primeira divisão. E depois do auditor eu fui chamado para o pleno, o tribunal pleno do Tribunal de Justiça Esportiva. Eu cheguei a ser vice-diretor, vice-presidente no mandato de 2 anos. Depois eu fui eleito presidente no outro mandato de 2 anos, foi quando terminou o mandato em 2000. Eu fiquei lá de 2010 a 2017, quando eu me afastei do Tribunal de Justiça Esportiva, tendo alcançado a presidência em um período curto ali de 7 anos. Eu falo com muito orgulho, porque eles chamavam gente que lidava com direito, professores, né, para lidar com esses julgamentos. E tinha juízes, tinha promotores e muito advogado que trabalhava lá, porque é uma área que chama muita atenção. O advogado que trabalha ali acaba carreando também uma área profissional muito grande para o escritório deles, de parentes deles. Então é interessante ele ter um conhecimento específico nessa área esportiva, que é uma área que dá muito dinheiro também. Apesar dos cargos que a gente exercia lá, eram cargos de voluntariado. A gente não recebia absolutamente nada, né? Dedicação, voluntariado, simplesmente. Mas eu fui o único delegado que conseguiu chegar a presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. Normalmente é advogado que exerce esse cargo lá. Ter esse delegado a ser presidente. Minha foto está estampada lá na galeria de ex-presidente. E fechar com chaves de ouro, né? Essa carreira brilhante do senhor, né? Sim. Que bacana. Falar um pouquinho então agora sobre a aposentadoria, doutor. Nós estávamos falando aqui em off, né? Sim. Que as pessoas às vezes não estão preparadas para aposentar e tudo. Como é que foi esse preparo? Você fala muito de procurar um esporte, né, um lazer, sim, interação familiar, igual você falou. Como é que fica isso? E você dá um conselho, né, pessoal que está querendo, que está aí no continuado, viu, gente? Vocês estão no continuado aí e tudo, mas tem que preparar, tem que buscar a aposentadoria. Existe vida fora da polícia, né, doutor? Certeza. Amigo, nós estávamos conversando realmente antes de começar aqui a entrevista formal. Mas depois que você entra numa instituição como a Polícia Civil e você trabalha nela por 35, às vezes 40 anos, e você está nas portas da aposentadoria e você está na iminência de sair para se afastar, para se aposentar, o sentimento que a gente tem é de realmente insegurança, sabe? A gente fica com medo, é o medo do novo, né, da situação inusitada. Você não sabe como é que vai ser aquilo, você está acostumado da cooperação dentro da própria instituição, do coleguismo, né, da importância do seu trabalho, e de repente você pensa, puxa vida, agora eu vou ficar dentro de casa de pijama o dia inteiro, né? O que eu vou fazer da minha vida? Vai ser muito triste, eu não vou ter mais os meus colegas, né? Eu não vou ter mais, sei lá, tudo que eu fazia, né? A minha estada na delegacia, a importância que eu tinha ali dentro. Mas eu digo o seguinte: a passagem, apesar de não haver ainda um preparo psicológico formal das instituições para que você passe para a aposentadoria, eu posso dizer que, no princípio, a gente assusta um pouco, a gente perde um pouquinho do nosso network profissional. É claro, né, se você relacionava com 1.000, 2.000 pessoas em razão do seu trabalho, quando você se afasta, nem você precisa mais deles, nem eles tanto de vocês, né? Vai ficar aquilo que ficou realmente sedimentado ali numa amizade, alguma coisa a mais, né? No admiração, no respeito recíproco, alguma coisa que pode ficar. As pessoas não precisam mais uma das outras. Então você vai ter a oportunidade de, nesse tema, compensar para a sua família o tempo que você não conseguia dar para ela no tempo de atividade. Né? Principalmente a atividade policial, ela te requer às vezes mais do que 24 horas de trabalho por dia, viagens sem fim, né?
E de repente, olha, você vai viajar para tal lugar, inicialmente é por 5 dias, mas você vai ter que resolver isso, dar sua volta quando resolver, né, essa tarefa, essa apuração desse crime. Então você não tem muito tempo para a sua família. Então a oportunidade de você, de novo, compensar essa falta que você teve. Você, quando estava na atividade, no meu caso especificamente, eu trabalhava 12 horas por dia, constantemente, porque eu trabalhava no mínimo 8 horas na polícia e mais 4 no mínimo na área lecionando, de atividade letiva, né? Então o tempo era muito pequeno para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos mais próximos, para os seus parentes mais próximos, né? Então a oportunidade de você fazer isso. Você não tinha muito tempo de cuidar de atividades de prazer, de viagens, de atividades físicas. Você não tem muito tempo, nem fim de semana para fazer isso. Então, você aposentado, você pode praticar um pilates, você pode praticar uma atividade física que você achar que é mais interessante, corrida, sei lá o quê. Tem qualquer coisa que você achar interessante. Você pode ter mais tempo para fazer algumas viagens, né? Você pode se dedicar a alguns tipos de hobby diferente, né? Ou alguns hobbies diferentes. E isso te dá qualidade de vida, isso te dá tranquilidade. A questão do entrosamento com uma rede de relacionamento. Na aposentadoria, você vai ter mais disponibilidade para voltar a instituições correlatas à polícia, às associações, aos sindicatos. Você tem uma carga de experiência muito grande do seu trabalho e você vai ajudar o seu sindicato de categoria, vai ajudar a sua associação ou outras mais. Você tem experiência, você vivenciou tantas situações que você pode orientar o pessoal mais novo, está lutando com algumas demandas que são de interesse de todo mundo. E você tem a experiência, você pode falar do que você viveu em épocas passadas que o pessoal mais novo às vezes não tem. Então, isso também supre a necessidade que a gente tem de estar próximo da própria polícia, né? Então, você vai para uma associação, você vai para o sindicato, você está, de alguma forma, dentro da polícia, dentro das necessidades dela, das demandas, e tendo a oportunidade também de poder ajudar. Eu acho que é muito interessante. Então, falo, companheiro, nosso colega, não tenha medo da aposentadoria. É uma situação muito interessante, né? Alguém talvez já perguntou, você tem saudade? Sim, mas não saudade a ponto de querer voltar. Eu tenho saudade, boas lembranças, né? Boas amizades, bons trabalhos, mas a época de aposentadoria é muito boa, né? E a gente tem que aproveitar no máximo que a gente pode. Tá, desde esse contexto, você tem algum hobby? Parece que você gosta de uma motocicleta ou não? Gosto de motocicleta, eu sempre gostei. O primeiro veículo que eu aprendi a pilotar foi uma lambreta. Né? Mesmo? Do meu irmão que tinha. Então eu aprendi a pilotar numa lambreta. Ainda rapaz novinho, Sete Lagoas, no interior. Eu sempre gostei de moto. Só que por causa das atuidades, a gente não tinha muito tempo para poder dedicar a atividade com motocicleta. Mas eu sempre tive uma, ainda que eu contei para alguém, costumava descarregar a bateria, porque eu não tinha tempo de lidar com a moto. No tempo de aposentado, eu posso, pelo menos aos fins de semana, com tempo bom, em situações tranquilas, dar os meus pequenos rolês de fim de semana com uma moto. Isso me dá muito prazer. Eu tenho levado ao capricho de visitar monumentos, construções bonitas, edificações bonitas da cidade, pontos turísticos interessantes, e me fazer fotografar e publicar ali no status, alguma coisa de rede social, só para divertir mesmo os amigos, as pessoas mais próximas. Isso me dá muito prazer também, me dá qualidade de vida, com certeza. Mas você chega aí em viagens de moto, não? Viagens longas, não arrisca, né? Viagens longas, não. Nesses últimos 6 meses, um ano, o lugar mais longe que eu fui a Cordesburgo, tirar uma foto naquele monumento lá no portal Grande Sertão Veredas. Tem uns cavalos lá com Guimarães Rosas, né, simbolizando o Grande Sertão Veredas, quando ele andava pelo sertão. Eu botei minha moto na frente e tirei uma foto lá no portal Grande Sertão Veredas, lá em Cordesburgo. É o lugar mais longe, 140 quilômetros. O resto fica aqui pela região metropolitana, aqui em Belo Horizonte. Mais caseiro mesmo. E menos risco também, né? A gente não tem a desenvoltura que a gente tinha quando tinha 20 anos, 30 anos. Quem gosta de uma moto é o doutor André, o Periquito, Fernando Periquito, mas eles gostam de fazer umas viagenzinhas, muito interessante. A moto é muito cansativa, Bambira. A moto te dá muito prazer, sabe? É muito prazeroso você andar de moto. Mas uma viagem mais longa, ela tem o poder de fazer doer todos os músculos do seu corpo. Você desce, depois de 200, 300 quilômetros que você está andando com a moto, dependendo do tipo de moto, não tem um músculo do seu corpo que está doendo. Você fica naquela posição estática, andando ali, incomoda bastante. Tá certo. E algum outro hobby, doutor? Não.
Só isso mesmo. Não, muito bom. Doutor, então faça as considerações finais. Muito agradável esse bate-papo aqui. Lembrando que nós temos uma associação de apoio ao policial civil de Minas Gerais, é uma associação beneficente, filantrópica. A gente está aberto aqui para atender a todos os policiais civis do estado de Minas Gerais. São bons projetos. Estamos aqui com a nova sede aqui, junto ao sindicato Sindipol, aqui no anexo do Sindipol, aqui na Diamantina 204. Então, você, policial civil, precisando de um apoio, ex-policiais, a gente atende a todos aqui. A sociedade, em geral, acaba atendendo a todos, né? Indicação de um amigo, de um vizinho, de um parente. E é muito importante a participação de todos. E gostaria que o senhor deixasse um recado aí, doutor, para todos os policiais civis, não só os aposentados, mas os policiais que estão na ativa hoje. E é uma honra recebê-lo aqui, muito bom. Então, de portas abertas aqui, ou se o senhor quiser voltar para a gente bater um papo, nós estamos. Obrigado, Bambira. O prazer foi todo meu. Prazer, é uma honra, né, estar aqui com vocês e te conhecer de perto, né, o trabalho maravilhoso que vocês têm feito aqui com esse podcast. Eu disse no início, vou repetir, vocês estão imortalizando, de alguma forma, histórias super interessantes da Polícia Civil, que elas não estão registradas nos diários oficiais, personagens emblemáticos que nós tivemos também numa história relativamente recente, que nem todo mundo se lembra, então essa história está sendo registrada, sendo reproduzida de forma infinita, né, pela internet. Isso é um trabalho maravilhoso, né? A iniciativa é o primeiro podcast em Minas Gerais, né, de natureza policial. O trabalho do Alan, né? O Alan é o grande responsável, né? Super técnico, faz tudo, geral, né? Eu de conceito, a máquina, a iluminação, a acústica, que teve a felicidade de encontrar um profissional tão gabaritado como eles também, para te ajudar, também está de parabéns. E que vocês continuem com esse trabalho. Eu já falei também da associação que você preside de apoio policial, é uma coisa de solidariedade maravilhosa, né? E que vocês realmente continuem, né, com esse progresso, com essa maravilhosa atitude que vocês estão tendo, né, de imortalizar a história da Polícia Civil, trazer experiências de pessoas mais antigas para os mais novos, né, e mesmo curiosidades da história da polícia para as pessoas mais novatas. Vocês estão de parabéns, eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui. Obrigado. E eu que agradeço. Obrigado. Inclusive, o doutor me deu esse livro aqui, ó, autografado, né, que é o livro que o doutor escreveu. Esse livro não está nas livrarias não, né, doutor? Não, eu fiz em gráfica para atender uma demanda pequena, né? Ele tem toda a estrutura de um livro para ser publicado em editora, mas eu vim publicar em gráfica, que é uma edição relativamente restrita, então eu vou pensar na possibilidade de colocar numa... Tá certo. Por enquanto, gente, quem quiser ter acesso vai ter que vir aqui fazer uma visita para mim, para ver o livro do doutor João Lopes, dedicado à minha pessoa. Eu agradeço, viu, doutor? Muito, muito bacana. Eu aconselho todos que puderem fazer um breve relato, que não seja um livro, mas que seja um capítulo, né? Que é muito importante. E nós estamos aqui de portas abertas para todos os policiais. Você não precisa esperar convite, não. Pode me ligar e falar, ô Bambinha, eu quero ir aí. Aqui não tem... É de delegado a faxineira. Trabalhou lá com a gente aqui, quer vir aqui fazer um relato, deixar a sua história, porque todos nós somos importantes. Então, nós somos todos iguais, né? Cada um tem a sua função, né? A sua ordem, mas a igualdade prevalece. Alan, faz favor. Doutor, é só uma lembrancinha, uma caneca. A gente faz alguns encontros anuais e eu mandei fazer essa caneca, reverência a furtos e roubos e a Polícia Civil. E esse é um que é um presente pelo é um copo também do último encontro nosso. Eu coloquei mais de um aqui para o senhor levar. É só uma recordaçãozinha, doutor? Sim. O senhor não repara, não? Muito feliz. Feliz, muito obrigado. Hilbert, mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Um abraço. Outro.